Olá, meu nome é Caroline e este é o Projeto Pele Alerta. O nosso vídeo de hoje é o câncer de pele, o nosso temido inimigo. Câncer é uma palavra que onde surge causa espanto, medo, né? Então se você ouvir falar, nossa, fulano tá com câncer, você pensa, poxa, ela deve estar sofrendo. Isso é realmente verdade. Mas muitas pessoas associam a palavra câncer à morte. E isso não é necessariamente verdade. Cada câncer é uma doença completamente diferente. Então, mesmo o câncer de pele não é uma doença única. A gente tem alguns tipos e isso faz total diferença no tratamento e nas chances que essa pessoa tem de cura. Então, como que começa um câncer, inclusive o câncer de pele? As nossas células se dividem e elas têm lá dentro delas o DNA que faz tudo isso acontecer. E por algum motivo, quando esse DNA sofre uma alteração, alguma dessas células pode começar a ficar doidinha e se multiplicar, e aí gera o tumor. Então, essa célula descontrolada que vai dar origem ao câncer. Outra coisa que eu gostaria de diferenciar com vocês é a palavra câncer da palavra tumor, certo? E da palavra que alguns podem ter ouvido já, que é a neoplasia. Então, um tumor, uma neoplasia, são a mesma coisa. São esse bolinho de células. Então, aquela célula que começou a se multiplicar, ela vai formar esse tumor ou neoplasia. E ele pode ser benigno ou maligno. Então, se for um acúmulo de células benigno, vai ser um tumor benigno. Se for um acúmulo de células maligno, vai ser um tumor maligno, que é chamado de câncer. Então, o câncer é o tumor maligno. Então, câncer é uma palavra genérica. Conforme o tipo de célula que começou a se multiplicar, a gente vai ter um tipo de câncer diferente. E na pele, quantos tipos de câncer a gente tem? Olha, os principais tipos de câncer de pele são 3, que a gente vai falar nessa aula. O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma maligno. Mas nossa, Carol, pra que tanto nome feio? Você vai explicar isso aí pra gente direito? Vamos lá, vamos explicar cada um deles e tenho certeza que vocês vão entender tudo. Esses tipos de câncer de pele, eles têm muitas diferenças também entre serem mais ou menos agressivos. Por isso é importante que o médico diferencie qual é o tipo de câncer de pele que essa pessoa tem, para que o tratamento seja mais efetivo e as chances de cura sejam as melhores possíveis. E o que causa o câncer na pele? Então, isso já está bem estabelecido. O principal fator causal do câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta. Ponto. Tem variações? Tem. Mas o principal é a exposição à radiação ultravioleta. Os outros fatores vão determinar se a pessoa tem um risco maior ou se ela tem um risco menor ao câncer de pele. Então, de uma forma geral, os principais fatores de risco para os cânceres de pele são a exposição à radiação ultravioleta ao longo da vida, ter queimaduras solares antes dos 20 anos de idade, então os primeiros anos de vida são determinantes. Viver em regiões tropicais, porque tem maior incidência de raios ultravioleta. Ter a pele, os olhos e os cabelos claros, pela sensibilidade à radiação. Ter muitas pintas ou névoas. Então, quem tem aquela pele cheia de pintas vai ter um risco maior de câncer de pele. Uma história familiar de melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Então, se você tem o seu pai que já teve um melanoma, você tem um risco maior de ter esse tipo de câncer. E outras condições e doenças de pele que não vêm ao caso para vocês, né? Mas que os médicos certamente sabem e estão atentos. Então, se uma pessoa chegar para você e falar assim, o fulano teve um câncer de pele, ou eu tive um câncer de pele. Se você quiser chutar e dizer que tipo que essa pessoa teve, você pode falar, você teve um carcinoma basocelular. Então, o que é carcinoma? Carcinoma é o tipo de câncer, né? Então, é como se fosse um nome dele, tá? E tem um sobrenome que é basocelular. Então, carcinoma é o nome, sobrenome basocelular. Da mesma forma que você pode chamar Juliana Souza, Juliana Silva, Juliana Albuquerque, você tem o carcinoma, que pode ser carcinoma do estômago, carcinoma da pele, carcinoma de intestino. Então, carcinoma é o tipo de câncer. E basocelular é pela célula que deu origem. E por que basocelular?
Porque na nossa epiderme, a gente tem várias camadinhas de célula. E o basocelular é a célula que está lá na base dessas camadas. É a célula que dá origem às outras células da pele. O carcinoma basocelular é um câncer de pele que geralmente aparece em pessoas mais velhas, mas nada impede que ele apareça em pessoas jovens. Então, qual é a cara do carcinoma basocelular? Como que ele se parece? Normalmente, o carcinoma basocelular, na sua forma mais típica, aparece como uma nodulação na pele. É uma bolinha de coloração um pouco rósea, brilhosa, né? A superfície mais ou menos perolada, com alguns vasinhos passando em cima, semelhante a essa figura aqui que está projetada. Então, esses vasinhos nós chamamos de telangiectasias, mas para vocês basta saber que são vasinhos que passam sobre um nódulo de aspecto peroláceo. Mas não é essa a única forma que pode ter o carcinoma basocelular. Além dessa bolinha rosa, ele também pode ser pigmentado, especialmente nas pessoas que têm uma pele mais morena, ele vai ter uma coloração mais escurecida. Então, também parece uma bolinha do mesmo jeito, só que ele tem uma tonalidade mais amarronzada. Outras formas de carcinoma basocelular parecem muito com eczemas da pele, com dermatites. Pode ser, na sua forma superficial, como se fosse uma mancha rosa com alguma descamação. Então, aquela mancha rosa que não sai, que às vezes descama, pode ser um carcinoma basocelular. E a outra forma, que é uma forma até mais agressiva, é uma forma na qual o carcinoma basocelular parece uma cicatriz, né? Então, uma parte na pele que geralmente é branca, então ela também tem aqueles vasinhos passando, as telangiectasias, mas ele parece uma cicatriz na pele. E às vezes, esse carcinoma basocelular também pode virar uma ferida, então ele começa com uma bolinha que depois vira uma ferida. Geralmente uma ferida que pode sangrar e não cicatriza. Então, se essa pessoa falar assim para você, tinha uma bolinha aqui, agora tem essa feridinha, eu acho que eu machuquei, mas ela não cicatriza, provavelmente você está diante de um câncer de pele. E qual é o tratamento do carcinoma basocelular? Em geral, o tratamento é a cirurgia. Você vai chegar no médico. Se o médico tiver uma suspeita grande que seja um carcinoma basocelular, ele vai tirar essa lesão com uma margem de segurança para evitar que o câncer volte. Por isso, às vezes, a cirurgia necessária pode ser maior do que a que você imagina. Quanto antes a pessoa chegar ao médico, menores vão ser as cicatrizes e menor vai ser a chance de mutilação pelo tratamento. Se o médico não tiver uma certeza muito grande, ele pode fazer uma biópsia para verificar se é essa doença da qual se trata e, a seguir com o diagnóstico, fazer o tratamento definitivo. Então, vou passar para vocês aqui, e nós temos no nosso material também, mais algumas fotos de lesões que são carcinomas basocelulares. Então, se a pessoa deixar passar muito tempo, pode até prejudicar as estruturas dos olhos. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. O outro câncer de pele que a gente vai falar é o carcinoma espinocelular. Então, da mesma forma, carcinoma é o nome, espinocelular é o sobrenome, porque a célula que dá origem a ele está na camada espinhosa da pele, essa que está demarcada com a seta. Esse tipo de câncer também pode aparecer em mucosas, como a mucosa da boca. Os fatores de risco são semelhantes para os outros cânceres de pele. Ele é um câncer que, em geral, aparece em pessoas mais velhas, ocasionado pelo acúmulo da radiação ultravioleta ao longo de toda a vida. Então, pessoas que trabalharam na roça, trabalharam ao ar livre, são pessoas com alto risco desse câncer. Diferente do carcinoma basocelular, que em geral fica no local onde ele nasceu, só se espalhando para as regiões vizinhas, o carcinoma espinocelular, além de se espalhar para as regiões vizinhas, ele pode pegar o seu aviãozinho e ir para outros locais do organismo. Esse aviãozinho que o câncer pode pegar para outros lugares do corpo se chama metástases. Então é importante que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível para evitar que isso aconteça. E normalmente a característica do carcinoma espinocelular
É uma ferida em algum local da pele que pegou muito sol, que não cicatriza. Esse aspecto de ferida pode ter um fundo avermelhado, com descamações, aquela pele bem áspera, é uma pele propensa a ter o carcinoma espinocelular. Então, se você vê feridinha que não cicatriza, é altamente suspeita de câncer. Seja qual for a configuração dela, seja ela plana, seja ela com bordos elevados, mesmo que a pessoa tenha certeza que tenha machucado a região, você pode estar diante de um câncer de pele. Então, da mesma forma, no carcinoma espinocelular, o tratamento geralmente vai ser a cirurgia. Se o paciente chegar no médico e ele vê que a lesão é muito grande, para ter certeza que é um câncer, ele vai tirar um pedacinho, vai fazer uma biópsia e depois que tiver a confirmação que isso é um câncer, aí ele vai tirar a lesão toda com a margem de segurança, fazer a reconstrução mais apropriada para o caso. Então, às vezes, o que a gente vê é só uma parte do que, na verdade, o câncer de pele é. Às vezes, ele é maior do que aquilo que a gente está vendo. Tá? E quem que vai saber disso? Geralmente, o cirurgião plástico ou o dermatologista são os médicos que cuidam desse tipo de doença. Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas lesões que são carcinomas espinocelulares para vocês verem o aspecto delas. Bom, o último tipo de câncer de pele que a gente vai falar é o melanoma maligno. Esse é tão maligno que ele recebe até o sobrenome maligno. Ele é o câncer de pele menos frequente na população, mas ele é o mais agressivo, é o que mais tem chances de levar à morte, então a gente tem que tomar extremo cuidado. Diferente dos outros tipos de câncer que eram originados em células não pigmentares da pele, células sem pigmento, o melanoma maligno, ele origina-se dos melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem a nossa melanina. Elas ficam lá na pele, perto das células basais, e elas produzem esse pigmento, estimulados pela radiação ultravioleta. Então, uma mutação dessas células pode dar origem ao melanoma. E como é que acontece o melanoma maligno? Do nada, ele explode e se torna extremamente agressivo? Não é assim. Geralmente, o melanoma maligno começa como uma pinta, o câncer vai se espalhando assim superficialmente e, de repente, ele começa a ir para profundidade, é aí que ele se torna agressivo. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, para que a gente consiga pegar o câncer de pele antes que ele se torne invasivo, antes que ele invada as camadas mais profundas da pele e que possa chegar aos outros órgãos. A causa desse câncer de pele também é radiação ultravioleta. Então, pessoas de pele clara, olhos claros, que têm muitas pintas, que se expõem ao sol e que moram em regiões tropicais, são pessoas que são mais suscetíveis ao surgimento do melanoma. Aí você vem me dizer, e os negros? Eles estão livres do melanoma? Então, os negros, eles também podem ter melanoma, acreditem. Só que é um tipo diferente e muito mais agressivo. Onde que aparece o melanoma dos negros? Ele aparece geralmente nas unhas, na palma da mão, na planta dos pés, entre os dedos. E uma dúvida que às vezes surge, a minha pinta pode virar um câncer? Então, algumas pintas, elas vão apresentar algumas características que já vão levando mais para o lado do câncer, que são chamados nevos displásicos. Esses podem sim virar um câncer, mas a maioria das pintas são benignas e não vão se transformar em câncer. Os outros nevos que merecem um acompanhamento médico são os nevos congênitos, ou seja, que nasceram com a pessoa, gigantes. Então, para quem conhece a Angélica, sabe que ela tem uma pinta que foi muito considerado o charme dela. Então, até a boneca da Angélica tinha a pinta na coxa. Apesar de ser considerado um charme, essas pintas muito grandes têm um risco de transformação maligna, então elas precisam ser acompanhadas pelo médico, que vai detectar alguma alteração na sua característica e necessita ser retirada. Um mito que muitas pessoas propagam por aí, mas que é um mito, é: se eu cutucar a minha pinta benigna, ela vai virar um câncer? Não.
pinta benigna cutucada não vai virar um câncer. Mas mesmo assim, você não deve cutucar suas pintas, porque elas causam inflamação, dor. Isso pode confundir, isso pode levar a crer que uma pinta benigna é uma pinta maligna, e na verdade ela só está traumatizada. Com tantas pintas ou nevos na nossa pele, como que a gente vai saber aquelas que são benignas e aquelas que podem ser um câncer? Então a gente vai aprender algumas regrinhas que dizem a maior probabilidade de um nevo ser um melanoma. Essa regrinha que a gente vai aprender agora, ela foi criada e é muito utilizada pelos médicos, mas ela pode ser usada por vocês também, para olhar suas pintas, seus clientes e saber se elas têm mais ou menos chance de ser um melanoma. Então agora vamos uma regrinha. Ela é uma regrinha muito legal, a regrinha ABCDE. A gente tem A, B, C, D, E. 5 regrinhas que vão te deixar mais perto de saber se uma lesão é maligna ou benigna. Vamos lá? Então, o A vem de assimetria, tá? Então, se eu olhar uma pinta, eu imagino que eu esteja dividindo ela em duas metades, as duas metades mais iguais que eu conseguir fazer. Traço uma linha no meio dela. Se as duas metades forem bem parecidas, é mais provável que a pinta seja benigna. Se as duas metades forem muito diferentes, é um sinal de alerta que a pinta pode ser maligna. A letra B. B vem de bordas. Vamos imaginar que eu vou ter que contornar a borda da minha lesão com uma caneta. Tá? Então tem que saber exatamente onde ela termina, tem que conseguir fazer o traço. Se eu vejo que o traço é muito irregular, ou que em alguns locais eu não sei determinar exatamente onde que essa pinta acaba, isso é uma característica que pode ser maligna. Se a pinta tem aquela borda bem irregular, que o contorno fica praticamente uma linha reta, que eu sei exatamente onde ela começa e termina, isso é um sinal de uma pinta que provavelmente é benigna. Então vamos agora para o C. O C vem de coloração. Uma pinta, para ser provavelmente benigna, ela tem uma cor homogênea. Então, às vezes ela é mais marronzinha, às vezes ela é mais escura. Mas, às vezes, o médico vai fazer o exame, que ele olha com uma lente que chama dermatoscopia, e ele pode ver cores diferentes que a gente não vê a olho nu. Então, mas mesmo assim, a gente tem que ficar alerta a essa regra, só que ela não é absoluta, ela não é 100% certeza só porque eu olhei a olho nu e vi que a pinta tem uma coloração só, ok? Então, se a cor é homogênea, é um sinal benigno. E se a pinta tem 1, 2, 3 cores, é um sinal que ela pode ser maligna. Então, às vezes a pinta tem marrom, branco, preto e vermelho. Ou marrom, branco, azul e vermelho, todos na mesma pinta. Né? Às vezes, olhando só bem de pertinho, que eu vou conseguir ver todas essas variações da cor. Agora vamos para o D. O D é o diâmetro. Então, quanto maior essa pinta for, maior a chance que ela seja maligna. Então, pintas menores que 6 milímetros e pintas maiores que 6 milímetros. Nessa regrinha também não é para sair assustado caso você meça a pinta 7 milímetros. Nossa, tô com câncer, Deus do céu. Não, não é assim, tá? Então, isso é um dos fatores que tem que ser colocado junto com outros para ter uma noção melhor de se essa pinta é benigna ou maligna. Então, geralmente você vai juntando. Pô, ela tem 3 características de uma pinta que pode ser maligna, né? Então, vou ao médico e vou fazer esse diagnóstico para saber se isso é maligno ou não. A, B, C, D, E. Então, a nossa última regrinha, o E, é de evolução. É nesse E que a ajuda de vocês é essencial. Por quê? Às vezes, a pessoa tem uma pinta na nuca e ela não consegue ver. Ela não vai ver quando que surgiu, ela não vai ver quando cresceu. Mas se você tá ali a cada 3 semanas, a cada mês, cortando o cabelo dessa pessoa, penteando ali, passando, você vai ver se essa pinta era menor e cresceu, se essa pinta começou a sangrar, se essa pinta começou a coçar. Então, essa evolução da pinta é muito importante para saber se ela é provavelmente benigna ou maligna. Então, uma pinta que fica do mesmo jeito há muito tempo, a pessoa nasceu com ela, ficou com ela há longos anos e ela não se alterou, é uma característica benigna. Agora, se você vê que a pinta está crescendo, está mudando de cor, está sangrando, está coçando, isso é um sinal de preocupação que tem que levar o seu cliente ao médico.
Agora, muito importante, vocês que vão aí ver pintas de várias pessoas que vocês estão trabalhando, se a pessoa estiver preocupada com uma pinta, o que você acha que isso aqui pode ser? Mesmo que você ache que a pinta é benigna, se a pessoa está preocupada com ela, fale para ela ir ao médico. Porque só o médico vai poder dar um diagnóstico negativo. Só o médico vai poder olhar e dizer, não, com certeza é benigna, não vai precisar de nenhum exame, tá? Ou ele vai fazer a dermatoscopia e vai ver, não, isso aqui é benigno, não precisa fazer a biópsia. Ou ainda na dúvida, ele vai fazer a biópsia e vindo negativo, ele vai dizer, olha, isso não é um câncer, ok? Então você nunca vai tranquilizar uma pessoa sobre uma pinta que ela está preocupada, porque você não tem como saber com certeza se ela é um câncer. Mas se a pessoa tá lá na vida, não falou nada pra você, e você viu nela uma pinta que pode ser maligna, você tem como avisá-la que ela vá procurar um médico e ela pode ter um tratamento precoce. Isso pode salvar a vida dessa pessoa. Por isso a ajuda de vocês nesse projeto é tão importante. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.